Meu marido me ligou de Paris e disse: eu peguei todo o nosso dinheiro e vim morar com o novo amor da minha vida. Eu sorri e disse: você merece tudo isso, meu amor. Quando ele chegou no hotel, implorou que eu o ajudasse. O telefone na minha mão parecia uma pedra de gelo. Do outro lado da linha, a milhares de quilômetros de distância, a voz do meu marido, Sérgio, soava distorcida pela euforia e pela conexão internacional. Cada palavra que ele dizia era uma pá de terra jogada sobre o caixão do nosso casamento de 25 anos. Você está me ouvindo, Catarina? Ele perguntou, com uma impaciência que eu conhecia bem. Eu estou em Paris. Consegue acreditar? Eu peguei todo o nosso dinheiro e vim morar com o novo amor da minha vida. Finalmente vou ser feliz. Eu olhei ao redor da nossa sala de estar. A mesma sala onde nossos filhos deram os primeiros passos, onde comemoramos natais e aniversários, onde construímos uma vida inteira. Os porta-retratos na estante pareciam zombar de mim, com nossos sorrisos congelados no tempo. Ali estava eu, uma mulher de 50 anos, parada no meio das ruínas do meu próprio mundo, ouvindo o homem com quem dividia a cama e os sonhos me descartar como se eu fosse um objeto velho. Um turbilhão de emoções me atingiu. Raiva, mágoa, uma tristeza tão profunda que ameaçava me afogar. Mas por baixo de tudo isso, uma calma fria começou a se instalar. Uma certeza gelada de que a tempestade que eu tanto temia finalmente havia chegado. Respirei fundo. Forcei meus lábios a se curvarem num sorriso que ele não podia ver, mas que eu podia sentir em cada músculo do meu rosto. A minha voz saiu firme, quase doce. Um contraste bizarro com o caos dentro de mim. Você merece tudo isso, meu amor, eu disse, e a frase pairou no ar entre nós. Houve um segundo de silêncio do outro lado. Talvez ele esperasse gritos, choro, súplicas. Minha calma o desestabilizou. É isso? É tudo o que você tem a dizer? Ele gaguejou. Sim, seja muito feliz, respondi, e com a mesma tranquilidade, encerrei a chamada. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Deixei o celular cair no sofá e caminhei até a janela, observando o movimento da rua que não parecia notar que meu universo tinha acabado de implodir. Como chegamos a esse ponto? A pergunta ecoava na minha mente. A resposta, infelizmente, era uma longa e dolorosa história. Nosso começo, há mais de 2 décadas, foi como um roteiro de filme. Eu era a sonhadora, ele o pragmático. Nos apaixonamos rápido e de forma intensa. Casamos, tivemos 2 filhos maravilhosos e decidimos que não queríamos trabalhar para mais ninguém. Com coragem e muita fé, pegamos nossas economias e abrimos nosso primeiro pet shop. Lembro-me do cheiro de tinta fresca e serragem, das noites em que ficávamos até tarde montando prateleiras, dos cachorros que lambiam nossos rostos e dos clientes, que viraram amigos. Trabalhamos lado a lado, ombro a ombro. Ele cuidava das finanças e dos fornecedores. Eu, do atendimento, do marketing e do bem-estar dos animais. Éramos uma equipe perfeita. O pequeno negócio prosperou, e logo abrimos a 2ª loja, depois a 3ª. Com o sucesso veio o conforto. A casa grande, as viagens anuais, a educação dos filhos garantida. Eles cresceram, homens feitos, e saíram de casa para construir suas próprias famílias, nos deixando com um ninho repentinamente vazio. Foi aí que as coisas começaram a mudar. O silêncio à mesa do jantar tornou-se mais longo. As conversas, antes cheias de planos e risadas, agora se limitavam a assuntos práticos sobre as lojas. A paixão, aquela chama que nos uniu, foi se transformando em uma brasa fraca, quase apagada. A cumplicidade deu lugar ao hábito. Eu tentei. Deus sabe como eu tentei. Marquei jantares românticos em restaurantes da moda, mas passávamos a maior parte do tempo olhando para o celular. Planejei viagens de fim de semana para lugares que sonhávamos conhecer, mas a magia não acontecia. Parecíamos 2 estranhos dividindo o mesmo quarto de hotel. Ele parecia sempre distante, perdido em seus próprios pensamentos.
Estamos cansados, Catarina, ele dizia. É o estresse do trabalho, a idade chegando. Eu queria acreditar. Eu mantinha o respeito por ele, pelo homem que ele foi e pela história que construímos. Eu acreditava que ele sentia o mesmo por mim. Afinal, 25 anos não se apagam de uma hora para outra. Ou era o que eu pensava. O respeito para mim era a última fortaleza de um relacionamento. Quando o amor esfria, o respeito é o que nos impede de machucar um ao outro. Mas a ligação de Sérgio, de Paris, com sua voz triunfante, não era apenas o fim do amor. Era a demolição dessa fortaleza. Era a prova de que, para ele, nosso passado, nosso trabalho e nossos sentimentos não valiam absolutamente nada. E enquanto eu estava ali, parada na janela, a calma fria que me invadiu durante a ligação começou a fazer mais sentido. Não era resignação. Era a calmaria que antecede a vingança. Ele achava que tinha dado o golpe final, que me deixou sem chão e sem dinheiro. Mal sabia ele que eu já estava um passo à sua frente. Mal sabia ele que o novo amor da sua vida era o verdadeiro perigo. E o meu sorriso ao telefone não foi de derrota. Foi um sorriso de quem sabe que o jogo estava apenas começando. A minha calma ao telefone não nasceu do choque, mas da preparação. Nas semanas que antecederam aquela ligação de Paris, eu já vivia num luto silencioso pelo meu casamento. Tudo começou de forma sutil, com pequenas rachaduras na rotina que construímos ao longo de 25 anos. A primeira delas foi o tempo. O tempo que ele passava longe de casa. As reuniões até tarde tornaram-se mais frequentes. No começo, eu não questionava. Nosso negócio era exigente, sempre foi. Mas depois, as desculpas começaram a soar ocas. Ele chegava em casa com o cheiro do sereno da noite, mas sem o cansaço de quem passou horas discutindo números e estratégias. Havia uma energia diferente nele, uma agitação que não condizia com um homem de negócios exausto. Uma ou duas vezes, senti um perfume floral muito suave em seu paletó, um perfume que não era o meu. Quando perguntei, ele riu e disse que eu estava imaginando coisas. Deve ser de alguma cliente na loja, Catarina. Você sabe como é. Eu tentei ignorar. Tentei dizer a mim mesma que era o estresse, a crise da meia-idade, qualquer coisa menos a traição. Mas a segunda rachadura foi mais difícil de ignorar. O dinheiro. Tínhamos uma conta conjunta desde o primeiro dia, um símbolo da nossa parceria. Eu nunca fiscalizei nossos gastos, pois a confiança era total. Até que um dia, ao pagar um boleto online, notei um saque de um valor alto. R$ 2.000. Estranho, mas poderia ser para alguma emergência. Na semana seguinte, outro. 3.000. Depois mais um. Eram sempre saques em dinheiro, sem identificação do local, o que os tornava impossíveis de rastrear. Meu estômago se revirava toda vez que eu abria o aplicativo do banco. Era como ler o diário de um estranho. Aqueles números eram o suor do nosso rosto, o resultado de anos de trabalho duro, e estavam simplesmente desaparecendo. Uma noite, quando ele chegou, eu o confrontei. Tentei ser o mais calma possível. Sérgio, eu vi que saíram quase R$ 7.000 da nossa conta este mês, em dinheiro. Aconteceu alguma coisa em uma das lojas? Algum problema que eu não estou sabendo? Perguntei, sentada na beirada da nossa cama. Ele tirou os sapatos, sem me olhar nos olhos. São despesas, Catarina. Coisas que aparecem. Um reparo aqui, um fornecedor que prefere receber em dinheiro ali. Você sabe como funciona. Mas você nunca me disse nada, insisti. Nós sempre decidimos tudo juntos. Foi aí que ele se virou para mim e pela primeira vez vi irritação em seu rosto, não cansaço. Você está me controlando agora? Depois de 25 anos vai começar a contar meus centavos? Eu trabalho tanto quanto você por esse dinheiro, ou talvez até mais. Tenho o direito de usá-lo como achar melhor.
As palavras dele me atingiram como um soco. Ele não estava apenas se defendendo, estava me atacando, me fazendo sentir como a vilã da história. Naquela noite, dormi virada para o meu lado da cama, sentindo um abismo gelado se abrir entre nós. Eu estava sozinha nessa, e se quisesse respostas, teria que buscá-las por conta própria. A decisão de contratar um detetive particular foi uma das mais difíceis da minha vida. Parecia uma traição, uma violação de tudo o que um dia fomos. Senti vergonha ao marcar a reunião, ao me sentar num escritório impessoal e contar a um estranho as minhas suspeitas mais íntimas sobre o meu próprio marido. Mas a necessidade de saber a verdade era mais forte que a vergonha. Eu precisava parar de me sentir louca, de questionar minha própria intuição. O detetive, um homem de meia idade, grisalho e com um olhar compreensivo, ouviu tudo em silêncio. Ele não me julgou. Apenas anotou os detalhes e disse: Dona Catarina, em uma semana, a senhora terá suas respostas. A semana que se seguiu foi a mais longa da minha vida. Cada vez que o telefone tocava, meu coração disparava. Eu olhava para Sérgio à noite, dormindo ao meu lado, e me perguntava quem era aquele homem. Como podíamos dividir a mesma cama e viver em mundos tão diferentes? O chamado veio numa tarde de terça-feira. Tenho o material para a senhora, disse a voz profissional do detetive. Prefere que eu envie por um portador ou quer buscar pessoalmente? Eu vou buscar, respondi, com a voz firme. 1 hora depois, eu estava no meu carro, estacionado a 2 quadras do escritório dele, com um envelope pardo no banco do passageiro. Minhas mãos tremiam tanto que mal consegui rasgar a aba. Dentro, um pequeno monte de fotografias coloridas. A primeira foto foi a que me quebrou. Sérgio, meu Sérgio, estava sentado numa mesa do nosso restaurante italiano favorito, aquele onde comemoramos nosso 20º aniversário de casamento. Ele não parecia o homem cansado e distante que eu via em casa. Ele estava radiante, sorrindo de orelha a orelha, com os olhos brilhando. E ao lado dele, rindo de algo que ele sussurrava em seu ouvido, estava uma mulher. Ela era mais jovem, com cabelos escuros e longos, e um vestido vermelho que se destacava. A mão dela repousava sobre a dele, em cima da mesa. Era um gesto de intimidade inconfundível. Passei para a foto seguinte. Eles estavam de pé, do lado de fora do restaurante. Ele a abraçava pela cintura, e ela tinha a cabeça encostada em seu ombro. Na terceira, eles se beijavam. Um beijo apaixonado, de cinema, sob a luz de um poste. Como o prompt que você me deu dizia, eu não fiquei surpresa. A surpresa já havia se esgotado nas semanas de suspeita. O que senti foi algo diferente. Foi a dor da confirmação. A dor de ver, em cores vivas, a prova irrefutável de que a minha vida era uma mentira. O homem que eu amei, o pai dos meus filhos, o meu parceiro de negócios, estava vivendo uma vida dupla, usando o nosso dinheiro para financiar um romance com outra pessoa. As lágrimas que escorreram pelo meu rosto não eram de tristeza, mas de raiva. Uma raiva fria e cortante. Ele não tinha apenas me traído. Ele tinha me desrespeitado, me subestimado, me feito de tola. Sentei ali no carro, com as fotos no meu colo, e senti a dor se transformar em algo sólido, em uma determinação de aço. O luto havia acabado. A mulher magoada e confusa deu lugar a uma mulher que não ia mais chorar. Ela ia lutar. Com as fotos da traição de Sérgio queimando no meu colo, dirigi para casa em um estado de fúria controlada. Cada semáforo vermelho era uma tortura, me dando mais tempo para ensaiar o que eu diria. Eu imaginava a cena. Eu, parada na sala, esperando por ele. Ele entraria, talvez com um sorriso cansado, e eu simplesmente jogaria as fotos sobre a mesa de centro. Sem gritos a princípio. Apenas o som do papel fotográfico batendo na madeira e o silêncio que se seguiria. Eu queria ver o rosto dele se transformar. A máscara de marido entediado cair e revelar o mentiroso por baixo. Eu ia fazer um barraco, sim,
mas seria nos meus termos. Eu ia expor cada mentira, cada desculpa, cada saque na nossa conta. Estacionei na nossa garagem sentindo o coração martelar no peito. Estava pronta para a guerra. Peguei minha bolsa e as fotos, mas antes que eu pudesse sair do carro, meu celular tocou. Era o detetive. Dona Catarina? A voz dele soou diferente, mais urgente do que antes. A senhora já falou com seu marido? Não, estou chegando em casa agora. Vou esperar por ele aqui, respondi, a raiva ainda fresca na minha voz. Não faça isso, ele disse firme. Não diga nada a ele ainda. Por favor, me encontre no meu escritório o mais rápido que puder. É mais sério do que pensávamos. Um arrepio percorreu minha espinha, apagando o calor da raiva. O que poderia ser mais sério do que uma traição? Sem fazer perguntas, dei meia volta com o carro e dirigi de volta para o centro da cidade, um sentimento de pavor se instalando no meu estômago. No escritório, o detetive não me ofereceu café. Ele foi direto ao ponto. Sobre a mesa, havia uma pasta aberta. Não eram mais fotos. Eram papéis, impressões de tela de processos judiciais e notícias de jornais de outras cidades. Quando a senhora me contratou, eu fiz uma verificação básica da mulher nas fotos. Ele começou, apontando para uma imagem dela que ele havia impresso. O nome dela apareceu em alguns registros. Achei estranho e decidi cavar um pouco mais fundo. Ele me virou os papéis. Eram cópias de processos. Um homem em outra capital a processava por estelionato. Outro, em uma cidade vizinha, a acusava de roubo. Havia mais 2 casos semelhantes. O padrão era assustadoramente claro. Ela é uma golpista profissional, Dona Catarina, disse o detetive com o olhar sério. Ela tem um alvo específico, homens casados, bem-sucedidos que talvez estejam passando por uma crise no relacionamento. Ela os seduz, faz com que se apaixonem perdidamente e os convence a entregar grandes quantias de dinheiro, seja para um investimento ou para começarem uma vida nova. Assim que ela consegue o dinheiro, ela some, sem deixar rastros. Ele fez uma pausa, deixando a informação assentar. Ela nunca foi presa porque os casos são difíceis de provar. Muitas vezes os homens sentem tanta vergonha que nem mesmo prestam queixa. Meu cérebro tentava processar a informação. A raiva que eu sentia por Sérgio, que há minutos me consumia por inteiro, começou a se dissipar, sendo substituída por um medo gelado. Isso não era sobre amor ou paixão. Sérgio não era o galã conquistador que estava refazendo a vida. Ele era um alvo, um tolo prestes a ser depenado, e o dinheiro que ele estava usando para impressionar essa mulher não era só dele, era nosso. Era o futuro das nossas lojas, o teto sobre a minha cabeça. Ela não quer o coração do seu marido, Dona Catarina, concluiu o detetive, como se lesse meus pensamentos. Ela quer a carteira dele, a carteira de vocês. Saí do escritório dele em transe. A discussão que eu planejara parecia agora tão pequena, tão ingênua. Discutir com Sérgio não adiantaria nada. Ele estava cego, convencido de que vivia uma grande história de amor. Ele nunca acreditaria em mim. Diria que eu estava inventando coisas por ciúmes. Eu não tinha tempo para convencê-lo. Eu tinha que agir. Parei o carro numa rua tranquila, peguei o celular e abri o aplicativo do banco. Meu coração batia descompassado. Com os dedos trêmulos, entrei na nossa conta conjunta. O saldo estava lá. O trabalho de uma vida inteira. Sem hesitar, criei uma nova conta poupança, apenas no meu nome. O processo levou menos de 5 minutos. E então, o momento decisivo. Iniciei uma transferência. Digitei o valor. Exatamente metade do saldo total. Eu não estava o roubando. Estava resgatando a minha parte. A parte que me cabia por direito, antes que a predadora levasse tudo. Confirmei a transação. Com um clique, metade do nosso patrimônio líquido estava seguro. Fui para casa. A raiva e o medo deram lugar a uma estranha e fria lucidez. Eu não esperaria por Sérgio para discutir.
Eu esperaria para ver o que ele faria a seguir. As horas se passaram. A noite caiu. Ele não chegou. Liguei para o celular dele. Caixa postal. Liguei de novo. Caixa postal. O silêncio na casa era pesado, preenchido apenas pela minha ansiedade. Perto da meia-noite, movida por um pressentimento terrível, peguei o celular mais uma vez. Abri o aplicativo do banco e entrei na nossa antiga conta conjunta. Meu coração parou. Onde antes estava a metade que eu havia deixado, agora havia um zero. Saldo. R$0. Ele tinha feito. Ele tinha pegado todo o resto do dinheiro e fugido. Tive sorte. Uma sorte incrível de ter agido antes. Apesar da raiva pela coragem dele, pelo ato final de traição, uma parte de mim sentiu um alívio sombrio. Eu estava certa. Ele caiu na armadilha direitinho. Eu salvei o que pude. Agora, ele estava por conta própria. Os 3 dias que se seguiram à minha descoberta do roubo foram os mais estranhos da minha vida. Eu me movia pela casa como uma atriz em um palco vazio, esperando a deixa para a cena final. Eu administrei as lojas por telefone, paguei as contas e respondi às mensagens dos meus filhos, tudo com uma calma que me assustava. E então, no 3º dia, o telefone tocou. O número era internacional. Era a minha deixa. E foi exatamente como eu contei no começo. A voz de Sérgio, inchada de arrogância, me anunciando de Paris que havia pegado todo o nosso dinheiro para viver com seu novo amor. E eu, com o roteiro da verdade gravado na minha mente, respondi com a frase que selou seu destino e libertou o meu. Você merece tudo isso, meu amor. Ao desligar, eu não senti alegria nem tristeza. Senti apenas a inevitabilidade das coisas, como quem assiste a uma pedra rolar morro abaixo sabendo que ela vai se espatifar no final. Ele tinha feito a escolha dele. Agora, era só esperar pelas consequências. Eu não tive que esperar muito. Menos de 6 horas depois, o mesmo número internacional piscou na tela do meu celular. Meu coração deu um salto. Atendi e coloquei no viva voz, deixando o aparelho sobre a mesa da cozinha, enquanto eu me servia de um copo d'água. Catarina, graças a Deus. Catarina, você precisa me ajudar. A voz dele era outra. Onde antes havia arrogância, agora havia pânico puro, uma nota aguda de desespero que eu nunca tinha ouvido antes. Eu tomei um gole de água, saboreando a frieza do vidro. O que foi, Sérgio? A vida em Paris não é tudo o que você sonhava? Perguntei, com uma calma mortal. Ela sumiu! Ele gritou, e eu podia ouvir sua respiração ofegante do outro lado do mundo. Eu fui tomar um banho, saí do banheiro e ela tinha desaparecido. A mala, Catarina, a mala com todo o dinheiro sumiu. Ela levou tudo. Estou sozinho neste hotel e não tenho 1 centavo. Eles vão me expulsar. Eu me sentei à mesa. O momento havia chegado. Qual o nome dela, Sérgio? Perguntei. O quê? Do que você está falando? O nome dela é Sandra. Por que isso importa agora? Você precisa me mandar dinheiro. Não, Sérgio. O nome dela não é Sandra. E ela não é o amor da sua vida. Falei, minha voz baixa e clara. Cada palavra uma pedra sendo colocada no lugar. Ela é uma golpista profissional. Eu sei dos outros homens, dos processos, do modo como ela age. Ela te escolheu a dedo. Um homem casado, bem-sucedido e tolo o suficiente para acreditar em um conto de fadas. Ela não te amava. Ela só queria o nosso dinheiro. Um silêncio pesado caiu sobre a linha. Eu podia quase ouvi-lo tentando processar, tentando negar, mas a verdade era brutal e inegável. Não, não pode ser. Ele sussurrou, a voz quebrada. Você sabia? Eu descobri tudo dias atrás, confessei. Eu ia te confrontar, mas percebi que você não acreditaria em mim. Você estava cego demais. Então por que não me avisou? Por que me deixou fazer isso? Ele soluçou.
agora misturando desespero com acusação. Porque você já tinha feito sua escolha, Sérgio. Você me ligou se gabando de ter me roubado e me abandonado. Você não me deu a chance de avisar. Você só me comunicou o fato. E eu te disse: você merece tudo isso. Respirei fundo. Você merece a mulher que escolheu e as consequências que vieram com ela. Catarina, por favor, ele implorou, a voz reduzida a um gemido. Pelos nossos filhos, pela nossa história, me ajuda. Eu não tenho ninguém. A menção à nossa história foi a última gota. Nossa, história acabou no momento em que você limpou nossa conta bancária para fugir com outra mulher. Eu disse, a frieza intacta. Quanto ao dinheiro que você perdeu, não se preocupe. Era apenas a sua metade. A minha está segura. E agora, se me dá licença, eu tenho negócios para tocar. Não, Catarina, espere. Foi a última coisa que ouvi antes de encerrar a chamada. Em seguida, bloqueei o número dele. Nos dias seguintes, dei entrada no divórcio. O processo foi simples do meu lado. Eu tinha meu capital, o negócio para me focar e uma determinação de ferro. Ele, eventualmente, conseguiu voltar ao país com a ajuda de um de seus irmãos, humilhado e endividado até o pescoço. Na divisão de bens, ficou com uma das lojas, mas foi obrigado a vendê-la quase que imediatamente por um preço irrisório para cobrir as dívidas que fez e o dinheiro que perdeu. Hoje, nos encontramos apenas em eventos de família, como aniversários dos nossos netos. A diferença entre nós é gritante. Sérgio parece ter envelhecido 20 anos. Anda sempre de ombros caídos, com um olhar abatido e perdido. Ele evita meu olhar, senta-se num canto e fala pouco. Eu, por outro lado, floresci. Assumi o controle total das 2 lojas restantes. As renovei e as tornei mais lucrativas do que nunca. Viajo, saio com minhas amigas, descobri o prazer da minha própria companhia. Meus filhos, depois do choque inicial, entenderam o que aconteceu e me apoiaram incondicionalmente. Em cada reunião de família, eu chego radiante, bem vestida, com um sorriso sincero no rosto. Às vezes, eu o olho do outro lado da sala e não sinto raiva, nem ódio. Sinto uma espécie de paz distante. Eu não me vinguei ativamente dele. Eu simplesmente me recusei a afundar com ele. Eu o deixei colher exatamente o que ele plantou. E essa, para mim, é a maior vitória. Eu durmo todas as noites com a consciência limpa, sabendo que em cada momento de crise eu fiz a coisa certa. Eu me protegi meu futuro e saí da destruição não apenas inteira, mas mais forte do que jamais imaginei ser.